e diz que tem vergonha. Não sei, mas eu sou vergonhoso. Então, não fique tirando onda porque o celular está gravando ali não, tá? Então vamos lá. Hoje estou sendo bendito fruto, né? Vamos começar a aula, uma excelente aula para todos. Espero que todos estejam bem. E vamos continuar com a nossa linda, perfeita, maravilhosa. Olha, rapaz, eu tenho essa mania de levar a mão para a cintura, mas tem o que aqui? Nada, um cinto, né? Ó, vamos lá, biologia. Biologia, é nóis, professor. Foi? Eita, olha aí. Agora, segundo ano, tá vendo o que? Botânica, já? Não, eu tô vendo taxonomia. Taxonomia, Carvon Linné, né? Olha, já vou chegar nele, viu? Eu parei aonde? Qual foi o último assunto da última aula? Eu estava sentindo saudade de vocês, sabiam? Passei uma semana sem encontrá-lo, já foi suficiente para ter saudade. Foi só isso? Eu parei aí. Parou aí? Deixa eu ver, comparar com outro aqui. Professor, eu tirei foto, não terminei de anotar. Olha, anotou tudo? Eita, meu Deus do céu, não acredito não. A Ju, eu não acredito que eu fui só até monossacarídeo, não, isso é um absurdo. Kit Kat, eu parei aí. Ixi Maria, cadê? Trocou de caderno? Meu Deus do céu, deixa eu ver o teu. Gostei, viu? Perfeito, eu tenho que aprender de sacarídeos. Tá, vamos retomar. Vamos lá. Então, é o seguinte. Pessoal, nós estamos falando sobre os carboidratos, beleza? Nós já vimos que nós temos uma classificação quanto ao número de unidades, né? Quantas unidades tem para formar um determinado carboidrato? A gente usa isso para classificar os carboidratos em alguns grupos, tá? Então vamos lá. Primeiro grupo que nós já estudamos foram os monossacarídeos. Ok? Monossacarídeos. Os monossacarídeos são aqueles carboidratos que possuem de 3 a 7 carbonos, ok? Então, trioses, né, o menor monossacarídeo possível, uma triose, gliceraldeído seria um exemplo deles, né? E nós vimos que existem dois monossacarídeos mais importantes, né? Que são as pentoses, que são aqueles monossacarídeos que possuem 5 carbonos. Alguém sabe me dizer o nome de duas pentoses? Fala, ribose. Ribose, muito bem. Outra pentose. Desoxirribose. Desoxirribose, muito bem, ó. Pentose e desoxirribose, né? Ou melhor, ribose e desoxirribose. Eu tenho a ribose, que é o monossacarídeo que forma o açúcar dos nucleotídeos de RNA, e eu tenho a desoxirribose, que forma os nucleotídeos, o açúcar dos nucleotídeos do DNA. Pessoal, estão lembrados da diferença? Lembradas da diferença entre ribose e desoxirribose? Ribose, forma molecular C5H10O5. Desoxirribose, C5H10O o que, gente? O5 ou O4? O4, né? Porque, olha, desoxi, eu perco um oxigênio. E isso vai me conferir maior estabilidade para o açúcar, né, de DNA. E isso é importante porque o DNA é a molécula que eu utilizo para comandar todo o meu metabolismo, ok? Então é interessante que a molécula de DNA ela seja a mais estável possível. E eu disse para vocês que quanto mais oxigênio eu tenho em uma molécula, mais instável ela vai ficar. Então o RNA, ele é uma molécula
mais instável que o DNA, porque tem muito oxigênio. Esse oxigênio bagunça com a molécula, tanto que qualquer tipo de vírus que tenha em seu material genético RNA, é muito fácil dele sofrer o quê? Mutação. Ok? Então lembre-se sempre disso. Beleza? E aí nós estávamos falando das exoses. Como o próprio nome já diz, né? Exose. Tem quantos carbonos, moçada? 6 carbonos, né? Se pegarmos a fórmula geral dos carboidratos, CnH2ON, né? O carbono hidratado, como a gente estava discutindo, né? Para cada átomo de carbono tem uma molécula de água. Qual que seria a fórmula molecular de uma exose? Se ela tem 6 carbonos, qual que seria a fórmula molecular dela? Tem um 6 aqui e outro aqui. Então seria C6, 6 vezes 2, 12, né? H12O6. C6H12O6. Isso daqui é a fórmula molecular das exoses, ok? Quem são as exoses? Nós vimos aqui alguns representantes, né? Glicose, galactose. E eu tenho também a... Eita, molesta, deu um branco. Frutose, menino. Olha, frutose, pronto. Pessoal, disse para vocês que as 3 têm a mesma fórmula molecular. Destaquei um fenômeno, né? Aquele fenômeno onde as moléculas possuem a mesma fórmula molecular, mas a sua forma espacial, a sua conformação espacial é diferente. Qual que é o nome desse fenômeno? Fórmula molecular é a mesma, mas a estrutura é diferente. Qual que é o nome do fenômeno? Começa com iso. Isomeria, ok? Então cuidado, falou de carboidrato, está cheio de isomeria, beleza? Lembrem-se, qual que é a fórmula molecular da glicose? C6H12O6. Qual que é a fórmula molecular da galactose? C6H12O6. Fala comigo, tu já está esperto. Qual que é a fórmula molecular da frutose? C6, vamos together, everybody. C6H12O6. Beleza? Show de bola. Qual que é a diferença entre glicose e frutose, por exemplo? Eu digo que a glicose ela é uma aldose, porque tem a função orgânica aldeído. E a frutose é uma cetose, porque tem a função orgânica cetona, tá? Lembrem-se aí do reconhecimento das funções orgânicas. Beleza? Isso foi a aula passada, 2 semanas atrás, porque teve a bexiga de um feriado na sexta-feira. Feriado na sexta-feira, aula do professor Emanuel, era para ser proibido, não era para ter feriado na sexta-feira. Vocês concordam comigo, né? É, professor, concordo, professor. É bom, ótimo. Pessoal, agora nós vamos começar de fato com a aula de hoje, beleza? Bota sangue no olho, cafezinho na xícara e vamos embora aprender o quê? Biologia. Gostaram do meu slogan? Legal, né? Sangue no olho, café na xícara e vamos aprender. Pessoal, disacarídeos. E eu já vou aproveitar, já vou falar logo dos oligosacarídeos, tá? Meus diamantes, olhe bem para o seguinte. Monossacarídeos. Mono tem quantas unidades? Ok? Então o próprio nome já diz, né? Mono é um sacarídeo, um carboidrato. Beleza? Pessoal, di significa o quê? 2. Então agora eu já tenho 2 unidades. Oligo, poucos. Beleza? Show de bola. Quem são os disacarídeos? Os disacarídeos são os carboidratos, os sacarídeos formados pela união de 2
monossacarídeos. Então, eu vou, por exemplo, pegar aqui uma molécula de glicose, vou desenhar ela aqui no seu formato fechado, tá? Enfatizo de novo, não precisa decorar o formato não, viu? Quem precisa saber o formato é eu. Olha. Beleza. Aqui eu tenho uma molécula de glicose. Aqui eu vou fazer uma outra molécula de glicose, olha. Eita, lá vem o professor com os desenhos dele estranhos, né? Ó. O professor só vai desenhar muita molécula hoje? Vou pra caramba, gente. Ih, rapaz. Ah, não. O de Janderson não dá pra fazer não, né, gente? Olha. Beleza. Moçadinha, o que a gente vai fazer aqui? Olha só, eu tenho aqui duas glicose. Glicose com glicose. Eu vou fazer a ligação entre elas duas. Olha, não pisca, viu? Olha para cá. Olha o que vai acontecer. Eu vou pegar um hidrogênio de uma hidroxila e vou unir com a hidroxila de outra molécula. Certo? Eita molesta, apaguei que foi comigo mesmo, olha. Certo? O oxigênio de uma hidroxila com a hidroxila de outra. Menino, esbarrei foi no quadro, ó. No dia que eu tô sem um jaleco, ainda bem que a camisa do cálculo ela é azul, né? Porque senão tinha pebado. Ó, gente, vou pegar essas duas hidroxilas e vou uni-las. Aí olha o que eu vou formar agora. Aí de novo aqui a molequinha. Enfatizo novamente, vocês não precisam saber dessas bexigas aqui decoradas não, viu? Agora aqui o negócio vai ficar diferente. Eita, irmão, vai ficar diferente. Por quê? Olha só. Quando eu pego um hidrogênio e vou unir ele com a hidroxila, vocês conseguem observar que aqui eu estou formando água? Estou tirando água da molécula, ó. H2O. Quando eu tiro água, eu estou deixando extremidades livres, onde eu posso fazer uma nova ligação. Olha o que vai formar aqui. Eu vou ligar uma glicose à outra por uma ligação que nós vamos chamar de ligação glicosídica, tá? Olha aqui a ligação, ó. Ligação glicosídica. Emanuel, o que é uma ligação glicosídica? É uma ligação que ocorre entre carboidratos, tá? Gente, o que eu fiz? Eu só peguei uma molécula de glicose e fiz a ligação com outra molécula de glicose para formar um disacarídeo. Qual que vai ser o nome desse disacarídeo? Maltose. De novo, peguei dois carboidratos, tirei água, então fiz um processo de síntese por desidratação. Conseguem ver que é uma desidratação? Estou tirando água, certo? Estou desidratando. Quando eu tirei água, sobrou extremidades livres, valências livres. E eu só fiz juntar essas valências. Tá vendo que ficou um oxigêniozinho aqui solto, ó? Olha esse oxigêniozinho aqui, ó. Ele não fez ligação com ninguém. Esse oxigênio que ficou solto em uma glicose vai se ligar com a extremidade livre da outra, formando uma função orgânica que possui um átomo diferente de carbono entre carbonos, tendo uma coisinha que nós chamamos de heteroátomo. Está percebendo que eu tenho um carbono aqui, carbono do outro lado e oxigênio no meio?
o nome dessa função? Éter. Fiz a ligação glicosídica, que é uma síntese por desidratação, porque estou tirando água, formei uma função orgânica do tipo éter, criei um disacarídeo. O mesmo processo vai se repetir várias e várias vezes, até eu formar uma molécula enorme, ok? Esse daqui é o primeiro tipo de disacarídeo que nós estudamos, maltose. É a união de duas moléculas de glicose. Ei, glicose mais frutose. Eu tenho a sacarose. Sacarose é o quê? O açúcar de cozinha. Lá em casa tem o quê? Para adoçar o suco, para adoçar o café. Você usa açúcar. Açúcar que é o quê? Uma sacarose. Beleza? Gente, eu tenho glicose mais galactose, formando a lactose. Beleza? Moçada, se você consome monossacarídeos, a absorção é direta. Mas aqui eu já fiz uma ligação de 2 unidades. Beleza? Meu corpo não absorve. O que eu tenho que fazer? Quebrar a ligação. Eu preciso fazer uma coisinha chamada digestão. Ei! Tomou sua cerveja puro malte? Vai ter que quebrar a maltose em 2 moléculas de glicose. Ei! Tomou aquele suco com açúcar? Vai ter que quebrar a sacarose em glicose mais frutose. Ei, bebeu leite? Vai ter que quebrar a lactose em glicose mais galactose. E aqui começa o primeiro problema, que é a questão da intolerância à lactose. Pessoal, muita gente confunde intolerância com alergia ao leite. São coisas completamente diferentes, tá? Vamos aqui primeiro ver o estado normal e depois nós vamos falar sobre o patológico, tá bom? Sobre o problema. Normal, o que acontece? Você tem a ingesta de lactose, ok? Quando você consome a lactose, lá no seu intestino fino, você tem uma enzima chamada lactase. O que a enzima lactase vai fazer? Vai quebrar a lactose em glicose mais galactose, beleza? A glicose você vai mandar para dentro das células para a produção de energia. Ok? A galactose vai seguir uma outra via metabólica para ser meio que convertida em uma glicose para só então se obter energia. Beleza? Também vai ter uma enzima envolvida aí no processo, tá? Que é a Eita menino! Galactosiltransferidase. Mas tem outro nomezinho que é menor. Galactoquinase. Ok? Beleza. Isso daí é o formato normal. Beleza? Show de bola. No estado patológico, né? No caso do cara intolerante. No caso do cara intolerante, o que vai acontecer? Eu tenho a ingesta de lactose. Só que o indivíduo que é intolerante,
ele não tem a enzima lactase. Ele não tem a enzima lactase. Gente, se ele não tem a enzima lactase, o que vai acontecer? Não haverá a digestão ou a quebra de lactose em glicose mais galactose. Eita! Isso vai gerar o quê? Acúmulo de lactose no intestino. E isso gera um problemão. Porque o acúmulo de lactose no intestino vai deixar o meio hipertônico. Vai aumentar a concentração do meio. Deixa o meio hipertônico. Se deixa o meio hipertônico, atrai água. Atrai água por osmose. Pessoal, se atrai água por osmose no intestino eu tenho o quê? Fezes, né? Lá no intestino grosso. Vai dar diarreia. Fezes misturada com água, diarreia. Uma diarreia, moçada, que é chamada de diarreia osmótica. Diarreia osmótica. Como se não bastasse a questão da diarreia, tem outro detalhe. O que? Essa lactose acumulada no intestino, eu tenho a fermentação dela. Fermentação lática pela microbiota. Pela microbiota. Pessoal, mais tarde a gente vai ver a parte de fermentação em metabolismo energético, tá? Fermentação lática produz uma coisinha chamada ácido lático. E ácido lático faz o quê? Queima pra caramba. O que acontece com as paredes do intestino? Ficam irritadas. Aí gera o quê? Dor e distensão abdominal. Como é que você sabe que o abdômen do cara está distendido? Pega esses dois dedinhos, ó, e bate na barriga. Você sente aquele negócio oco, o acúmulo de gases. Ok? Não é para ter gás acumulado. Se tem gás acumulado é porque está tendo fermentação de alguma coisa. Beleza? Isso daqui é o cara intolerante. É normal ser intolerante à lactose. Por quê? Leite é alimento de pivete. Não é para você estar comendo leite. Não é para você estar tomando leite. Então, o nosso corpo ele deixa de produzir naturalmente a enzima lactase. Porém, alguns indivíduos privilegiados, eu sou privilegiado, eu produzo. Alguns indivíduos privilegiados, eles continuam produzindo lactase, no caso. Continuam produzindo lactase. E por que isso é uma vantagem? Leite é uma excelente fonte de proteína e sais minerais. Então, o saldo nutritivo, no final das contas, é perfeito. Então, por isso que é bom você consumir leite. Por isso que isso representa uma vantagem evolutiva. Você vai morrer se você for intolerante à lactose? Não, menino, besteira. Mas não. Mas acaba considerando a vantagem. E ainda tem outro problema, gente. Isso aqui é um intolerante à lactose. Só que quando o indivíduo nasce, eu faço lá o teste do pezinho para ver se ele não tem uma doença chamada galactosemia. Gente, na galactosemia, aqui é uma doença grave, é um negócio sério. Por quê? Ele até tem a lactase, mas ele não tem a galactosiltransferidase, ele não tem a galactoquinase. Eita, moleque, eu preciso saber esse nome. Não precisa não, ele não tem a enzima que converte galactose em glicose. Beleza? Pronto, dane-se esse nome. Conversão de galactose em glicose, ele não tem a enzima que faz isso. Tá? Beleza, o que vai acontecer? Se eu não tenho a enzima para digerir determinada substância, ela se acumula no meu corpo. Na galactosemia, eu tenho o acúmulo de galactose no organismo. Emanuel, isso é um problema? É, porque diferente da lactose, que pode ser fermentada, a galactose não é fermentada não. Ela vai se acumular. Aonde é que ela se acumula? Então, esse que é o problema.
rins, cérebro, dentre outras estruturas. Meu irmão, só pelo fato de ser uma substância que se acumula no cérebro, no sistema nervoso, já é problema. Porque ela pode gerar atraso cognitivo. Atraso cognitivo. Ela pode diminuir o desenvolvimento da criança. Quem tem galactosemia não pode jamais, nunca, never tomar leite. E vai se alimentar de quê, Manuel? Pois é, vai ser Nutella, vai ter que se alimentar de fórmulas. Porque não pode tomar leite de manhinha, não pode tomar leite de vaca, não pode tomar leite de cabra, boa noite. Não pode tomar, tem um tipo de leite que ele pode tomar, né? Leite de soja. Não é leite de soja, é leite? Soja é animal ou vegetal? Vegetal. Só quem tem leite é animal. Não existe leite de soja. O povo diz que é leite, mas não é leite não. Qualquer outra coisa, menos leite. Já pensou? Pronto, a única coisa que o bichinho pode tomar. Oi. Criaram uma lei dizendo que não podia mexer nesses negócios. E foi? Tava sabendo dessa não? É mesmo, é? Menino, pô, lascou. Ei, olhe bem. Entendido galactosemia? Acabou a doença, Emanuel? Não, vamos para a próxima. Qual é? Agora a gente vai falar da alergia ao leite. Eita, moleque, o que é isso? Ó, alergia. Pessoal, é muito comum as pessoas confundirem alergia ao leite com intolerância. São coisas completamente diferentes, tá? Por quê? Aqui, no caso da intolerância, é uma questão digestiva. No caso da alergia, eu tenho uma questão imunológica, tá? Existe uma coisinha que é chamada de antígeno. O que é um antígeno, Emanuel? Antígeno é qualquer substância capaz de gerar resposta imunológica. Ei, o leite tem uma proteína. Qual que é a proteína do leite, gente? Fala caseína. Fala caseína. Isso, caseína. E participação maciça da galera, né? Ó, caseína, moçada, proteína do leite. Isso daqui é uma proteína. Proteína funciona como sendo um antígeno, tá? Então, o que vai acontecer? Quando ela entra em contato com o seu organismo, o sistema imunológico interpreta ela como um invasor e começa a atacar. Ela sensibiliza o sistema imunológico. Quais são os sintomas de alergia, moçada? Alergia. Vermelhidão. Umas bolinhas no corpo. Bolinha no corpo, que coça, né? Prurido, né? Não, tipo uma bolinha, tipo uns bolonas assim, né? É. Como se fosse tipo mordida de... Como se fosse picada, né? De inseto e tal. Como se fosse mordida de formiga. Ixi, aí que fica aquela... Fica coceira. Forma os chamados exantemas. Exantemas. Inchaço. E tem um inchaço que fecha a garganta. Eu acho que a pessoa fica até desinteria, né? Ei, pode. Mas isso teria mais um sintoma associado à intolerância à lactose. Gente, tem um problema sério em reações alérgicas. Fechamento da garganta. Nunca mais na vida de vocês vão dizer fechamento da garganta. Tá? Vocês tiveram aula com Emanuel, pelo amor de Deus, edema de glote. O que é edema de glote? A epiglote incha, bloqueia a passagem da traqueia, você não respira. É legal. Uma reação bem legal, né? Para dizer o contrário. Quem tem alergia a amendoim, pronto, lascou. Comeu amendoim, edema de glote. A epiglote fecha, o camarada fica fica sem respirar. Você não consegue engolir, né? Ele não consegue respirar. Ei, o que você tem que fazer? Canetinha de adrenalina. Injeta adrenalina no cara, remove o edema. Mas eu fico pensando, como é que os caras descobriram esse negócio, né? Ah, o camarada tá aqui com a epiglote inchada. Taca ali a adrenalina, vamos ver o que acontece? Eu acho que isso já aconteceu estranho, né? com o meu irmão, que ele ia Foi? largar todos os remédios.
Misericórdia. Aí ele tomou um remédio e disse que quase que não chega de morrer. Tá repreendido. E disse que estava sentindo esse negócio aqui tampado, né? Não dava conseguindo respirar. Ei, edema de glóteo. A câmera já fica logo se tremendo, né? Não dá nem para entubar o sujeito. Ele foi inventado com um remédio com refrigerante. Remédio com refrigerante? Querendo Deus Pai. Já viram aquela piada? O camarada estava doente, foi ao médico. Aí o médico passou um remédio para ele e perguntou: doutor, eu posso tomar esse remédio com diarreia? Aí o médico foi e disse: rapaz, eu geralmente tomo com água, mas se você quiser pode tomar com diarreia também. Que nojo, né? Piada bosta, literalmente. Vamos voltar para cá. Moçadinha, sobre disacarídeos, eu só quero que vocês absorvam esses nomes, tá? Glicose com glicose, maltose, glicose com frutose, sacarose, glicose com galactose, lactose, tá? Lembrar que no caso do cara intolerante não tem a lactase, que é a enzima que digere a lactose, formando glicose mais galactose. Glicose vai obter energia, galactose é convertida em glicose para só depois poder obter energia. Intolerante, a ausência de lactase. A lactose se acumula no intestino, deixa o meio hipertônico, provoca diarreia osmótica. Fermentação lática pela microbiota, libera ácido lático, irrita o intestino. Você tem lá a questão da distensão abdominal e das dores. Galactosemia, eu não converto galactose em glicose, consequentemente se acumula no meu organismo. Rins e cérebros vão ser acometidos, atraso cognitivo e retardo de desenvolvimento também podem ser gerados. E alergia ao leite, finalmente, você tem a alergia à proteína do leite, a caseína, que gera lá toda aquela resposta inflamatória. Que ela se acumula, né? Principalmente eles. Aí você pode desenvolver, né? Dependendo da quantidade de galactose, você pode acabar desenvolvendo falência renal. Falência renal, lascou, cara. Só tem que trocar o rim. Só que não vai ter como trocar o rim porque tá cheio de galactose no organismo do cara. Aí se tirar e colocar, não tem como não. Tem, vai ter o mesmo problema de novo. Morre. Morre, né? Só vai morrer. Deixa eu botar no final. Pessoal, polissacarídeos. Quando chegar ali, eu apago. É porque eu quis ajudar ela, que ela ia bater aqui, eu falei, é melhor copiar lá no quadro, bater no quadro inteiro, porque senão vai bater. Meus lindos, monossacarídeo, 1 unidade. Disacarídeos, 2 unidades. Polissacarídeos, são quantas? 3 unidades. 4 mais? Poli, várias, né? Aqui eu digo que são milhares. Não é nem coisa de 2, 3, 4, 5, não. São milhares, tá? De centenas a milhares de carboidratos unidos, beleza? Nos polissacarídeos eu tenho moléculas enormes, né? Centenas de carboidratos. Moçada, olhe bem. Olhe bem. Qual que é o nome da ligação que eu vou utilizar para conectar os carboidratos? Qual que é o nome da ligação que eu vou usar para conectar um carboidrato ao outro? Ligação glicosídica, tá espertinha, né? Ligação glicosídica, perfeito. Pessoal, ligação glicosídica, eu hidrato ou desidrato? Dica, tô tirando água. Eu hidrato ou desidrato? Desidrato, muito bem, perfeito. Maravilha, cuidado. Polissacarídeos, se eu estou conectando centenas de carboidratos, eles vão ser conectados a partir de que ligação? Ligação glicosídica, muito bem, estão espertinhos, né? Pessoal, aqui a gente vai começar a falar sobre alguns carboidratos extremamente importantes, tá? Então, olha só. Primeiro deles, nós vamos falar sobre... Vou colocar número 3.1 agora. Vamos falar sobre o amido. Pessoal, amido é feito pela união de várias e várias glicoses. Qual é a função do amido? Reserva energética, tá? Ó, reserva energética vegetal, ok? Ele faz a reserva energética dos vegetais. Beleza? Aonde é que ele se acumula? Em um tecido vegetal, ele é armazenado no parênquima.
Amilífero. Dica de vida para vocês. Parênquima é tecido de reserva de alguma coisa nas plantas. Parênquima amilífero. É reserva de quê? Amido. Muito bem. Pessoal, parênquima aquífero. De água. De água. Ok? Então falou de parênquima, tecido que a gente utiliza para ser reserva. A gente não, as plantas. Beleza? Então falou de amido. Carboidrato de reserva vegetal. Beleza? Moçada, é uma molécula grande ou é uma molécula pequena? Grande, enorme, é um polímero. Moçada, a gente absorve o amido sim ou não? Sim, depois de digerido. Diretamente, não. A gente precisa fazer a digestão do amido. Eu preciso quebrar o amido em glicoses, certo? Qual que é o nome da enzima que digere o amido? Amilase, muito bem. Olha só, cuidado com isso, tá? Ó, amilase. O que é que a amilase faz? Quebra o amido em moléculas de glicose. Meus diamantes, eu tenho 2 tipos de amilase. Quantos tipos? 2. Beleza? Eu tenho a amilase chamada de salivar. Amilase salivar. E eu tenho a amilase pancreática. Pessoal, a amilase salivar, ela vai estar aonde? Pela boca, na mecânica. Na boca, na saliva, gente. E a pancreática? No pâncreas, né? O nome, geralmente, da enzima diz o que ela digere, o que ela faz e qual é a sua origem. Pessoal, a amilase salivar está na boca, né? A amilase pancreática, produzida lá no pâncreas e atua no intestino delgado. A amilase salivar, pH neutro, na faixa de 7. A amilase pancreática, pH alcalino, um pH maior que 7. Moçada, qual é o primeiro lugar que o alimento tem contato no nosso organismo? Boca. Boca. Na boca eu já tenho uma enzima para digerir o amido? A saliva não está na boca? Na boca eu tenho alguma coisa que já começa a digestão do amido? Sim. A amilase salivar. Eu posso dizer que a digestão dos carboidratos começa na boca? Sim. Se eu tenho amilase salivar lá. Gente, se eu falar para vocês que isso foi uma questão do Enem, dentro das alternativas, a digestão dos carboidratos inicia-se na boca. Claro. A amilase salivar. Gente, que coisa mais besta. A digestão do carboidrato? Onde é que se iniciava? Na boca, cara. Quando vocês pegarem a prova do Enem e forem fazer, meu amigo, vocês se deparam com uma questão dessa, pode pedir para o fiscal trocar sua prova, que está fácil demais para o nível de vocês. Diz, ei fiscal, traz outra prova que essa aqui está muito fácil. Tira onde? Não, faça isso não, viu? Faça isso não. Ó. Só troca os termos, mas tudo é praticamente a mesma coisa. Esse negócio de pH é o quê? Potencial hidrogênio único. Fala, Luquinhas, vai ser Luquinhas que vai explicar isso, que eu não vou me atrever mais em química não, viu, Lucas? Eu não vou mais me atrever em química não, viu? pH. Já estava querendo que eu colocasse aqui menos o logaritmo da concentração de H+. Brincadeira, gente, só para assustar. Piadinhas internas. Ó, meu filho tá bonito hoje, ó. Tá usando uma camisa diferente, a camisa amarela. Olha só, minha amiga, camisa de botão. Ei, hã? Meu Deus do céu. Abundância, é? Amarela atrás. E é? Sei não, menina, eu só falei brincando. Ah, tá bom. Ei, professor, não entendi. Como assim? A gente fala mais na frente, tá bom? Que é um assunto mais na frente. Pessoal, amido, carboidrato de reserva vegetal. Ei, qual que é o nome do carboidrato de reserva vegetal?
Amido. Ei, se tem um carboidrato de reserva vegetal, tem um carboidrato de reserva o quê, gente? Animal, glicogênio. Olhe bem, vamos falar aqui um pouquinho sobre esse danado do glicogênio. Glicogênio. Pessoal, eu vou só citar ele aqui, tá? Porque quando eu apagar o quadro, eu vou falar somente sobre esse danado. Ok? Quando eu apagar o quadro, porque se eu começar agora não vai dar tempo não. Olhe bem, gente. Deixa eu já pausar esse negócio aqui. Tchau. Vamos ver se deu certo.